Fala pessoal, fala meus amigos, meus irmãos, companheiros na luta, na tribulação do reino e na perseverança. Eu tinha falado que ontem eu ia falar a respeito do livro de Apocalipse, porém eu tive um problema de saúde, né? Eu tenho 9 cirurgias no joelho, 3 no lado direito e 6 no lado esquerdo. E eu estou precisando fazer uma prótese, colocar uma prótese, então está sendo bem difícil de achar uma pessoa que venha fazer isso. Por isso eu peço oração a vocês para que vocês venham interceder pela minha vida, para que o Senhor ele levante uma equipe, levante um grupo de médicos para que eles possam aceitar fazer essa cirurgia. A minha esposa até já conversou com o Dr. Said. Se você mora em Vitória, conhece ele, você pode me dar referência a respeito dele. Dizem que ele é muito bom, então nós vamos procurá-lo para tentar fazer esta cirurgia. Depois que eu fizer essa cirurgia, eu creio que vai ficar tudo bem em relação à minha saúde. Porém, nós vamos agora falar a respeito de Apocalipse. Apocalipse ele é rico demais. Lá no capítulo 4, vou começar logo pelo capítulo 4, vamos lá. Capítulo 4, o que eu tenho falado com vocês é o seguinte: para você entender a Bíblia, a entender principalmente Apocalipse, você precisa estar em espírito, em oração, não é verdade? E desfrutando da Bíblia e lendo livros que te ajudem a ganhar palavra. Tem livros que não te levam para a Bíblia, outros sim te levam para a Bíblia. Aqueles livros que te levam para a Bíblia e batem com aquilo que a Bíblia está falando, você deve desfrutar deles. Aqueles que não, você deve descartar, entendeu? Então eu queria falar aqui para vocês algo que me chama muita atenção, se encontra no capítulo 4, versículo de número 2 de Apocalipse. Depois destas coisas, olhei, e eis uma porta aberta no céu. A primeira voz que ouvi como trombeta falava comigo dizendo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois desta coisa. João, ele foi chamado para ver as coisas que iam acontecer, para ver os sinais, as profecias, tudo aquilo que Deus ia trazer a conclusão. Então João ele foi escolhido para isso. Deus é o dono do projeto, Deus que vai realizar a Trindade, porém ele chamou quem? Ele chamou seu servo João para que ele pudesse escrever. E o que me chama a atenção é que imediatamente, olha só, quando você tem um chamado do Senhor, você não pode ficar pensando: será que é do Senhor? Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo vender minha casa? Será que eu devo me mudar para outro estado? Se o chamamento foi do Senhor, você tem que fazer o quê? O que o João fez. Imediatamente ele saiu. E a palavra diz aqui: e me achei em espírito, e eis um trono armado no céu, e no trono alguém sentado. João só pôde ver isso porque ele estava como servo e estava no espírito. Capítulo de número 17 diz assim, vamos ver o que diz 17. Eu quero primeiro que você veja essas coisas, para que você venha desfrutar de Apocalipse, porque Apocalipse é para nós, é para os servos, é para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que aguardam a volta do Senhor. Versículo 3 fala assim novamente: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta, escalarte, besta repleta de nomes de blasfêmia, com as
7 taças e 10 chifres. Nós não vamos entrar nisso aqui, eu só estou querendo dizer para você o seguinte, que João, de novo, é encontrado como? No Espírito. Agora vamos ver a posição de João. João como servo. Nós já vimos no capítulo 1, não é verdade? Capítulo 1 fala assim, ó, que ele é servo, entendeu? De novo ele, ó, achei meu espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta e dizendo, o que vês escreve em um livro, envia as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Voltei-me para ver a voz que falava comigo e ao voltar vi 7 candelabros de ouro. Depois a gente vai entrar nisso aqui. Então João, ele de novo é achado em espírito. E a posição que João tinha qual era? Eu, João, vosso irmão, servo de vocês e companheiro na tribulação no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Estava na ilha de Pátio por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quando você aceita o Senhor, você se torna servo. E você deve ser alguém que valoriza a palavra. E para você ouvir a voz do Senhor, você precisa estar em espírito. Se você não estiver em espírito, você vai ouvir algo do Senhor e não vai entender. Lembra daquela passagem? Samuel não estava entendendo o que estava acontecendo. Então foi necessário vir ali, na verdade, o profeta e falar com ele, Samuel, o Senhor está te chamando. Você precisa estar em espírito para entender as coisas de Deus. Se você estiver em espírito, você for servo, que nem está aqui em João, na verdade falando que ele era servo, você vai compreender as palavras do Senhor. Aí vamos lá para o capítulo 21, 22, para ver de novo, mais uma vez, a posição de João como servo. Olha só que riqueza. João novamente é encontrado como o quê? Como servo. João não estava ali como uma pessoa, se achando uma pessoa especial, uma pessoa com privilégio de receber os sinais e as revelações das coisas que iam acontecer, que vão acontecer. Ele estava ali com o coração simples, humilde, para receber a palavra do Senhor. E ele fala que ele era servo, e aqui está aqui em capítulo 21, versículo 10, diz assim, de Apocalipse, amém? Só estou em Apocalipse 10. Fala desse jeito bem rico para nós. Mais uma vez, João se colocando na posição de quê? Servo. E levantou-me em espírito, de novo em espírito, grande e alta montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Agora vamos para o 22:8. O que que diz? 22:8. 22:8 fala assim, ó. Olha só, 22:8. Amém? 22:8 fala assim. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava essas coisas. O anjo mostrava essas coisas da parte de Deus para ele. E ele então se prostrou diante do anjo, não é verdade? E ele disse, não faça isso, não faça isso, de maneira nenhuma se prostre diante de mim. Os profetas, não é verdade? Não faça isso, eu sou seu conservo, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, nós servos hoje, daquela época e de hoje também.
os profetas, dos que guardam a palavra deste livro. Adore somente a Deus, foi o que o anjo falou para ele. Hoje nós passamos em alguns lugares, não estou aqui criticando, mas você vê ali algumas denominações com a foto de uma pessoa, com a foto do pastor, do bispo, do missionário. Aí ele bota aquela foto dele lá bonita, né, com terno bonito, de linho, com bom relógio, talvez um Rolex, e bota ali também a esposa dele com uma roupa bem fina, e fica aquela foto ali, todo mundo passa, vê aquela foto. Não é verdade? Aquela foto ali, querido, ela, para mim, não tem nada a ver. Porque quem é o cabeça da igreja, quem tem que ter toda a primazia, é Cristo. Cristo poderia virar e falar assim, ó, edificarei a minha igreja e colocarei a minha foto na igreja, na porta da igreja. Farei um outdoor e colocarei ali a minha foto, iluminarei, botarei algo bem bonito para que todos venham ver. O Senhor não fez nada disso porque o Senhor era simples. Nós, como igreja, não devemos buscar essas coisas. A igreja simplesmente, ela tem ali a sua posição na cidade, a igreja local, seja batista, assembleia, presbiteriana, Deus é amor, quadrangular, universal. Tem que tirar isso. Tem que tirar essas coisas, essas placas, e deixar ali somente uma palavra de salvação para as pessoas, porque essas pessoas não salvam ninguém. Outro dia alguém veio conversar comigo e falou, puxa vida, eu fui em tal lugar, eu fui curado, eu saí lá de, não sei de onde, saiu de Minas para ir para São Paulo. Essa pessoa foi curada porque quando ela comprou a passagem, quando ela fez a bagagem dela para viajar, ela já estava exercitando a sua fé. Antes mesmo dela chegar naquele lugar, ela já estava curada, querido. Porque a nossa fé move montanhas. Então não foi aquela pessoa que curou, não foi aquela pessoa que libertou ela, não foi aquela pessoa que restaurou o casamento dela. Claro que nós temos palavras de autoridade quando usamos a Bíblia, entendeu? Quando nós usamos a Bíblia, nós podemos sim dar uma palavra de libertação, porque a palavra diz que o Evangelho de Deus é poder de Deus. Está entendendo? É poder de Deus, é por meio da cruz de Cristo que nós salvamos as pessoas. Eu já vi também muitas pessoas, muitos pregadores, abrem um único versículo na Bíblia e começa a contar um montão de história da sua vida. Começa a contar a história de papagaio, de cachorro, de tudo que ele tem, de seus passeios, de suas aventuras. Querido, quando você for pregar, você tem que folhear a Bíblia, você tem que levar a igreja a degustar da palavra de Deus, a comer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o nosso comer, ela é o nosso respirar. Ninguém consegue ficar sem comer durante muito tempo. Ninguém consegue ficar sem respirar por muito tempo. Se você tentar tapar o seu nariz, talvez você consiga ficar 1 hora, 1 minuto, 1 minuto e meio, ou 2, talvez. Mas não passa disso. Se você continuar, você vai morrer sem a palavra do Senhor. Você vai morrer se você não comer o Senhor como pão da vida. Você também vai o quê? Vai morrer, você vai enfraquecer. Então, quando você for pregar, você tem que levar a igreja a folhear a Bíblia, a desfrutar, a degustar das sãs palavras de Deus. Quando você vai num restaurante, você não fica somente comendo arroz, você não fica comendo somente feijão, você não fica ali somente comendo, não é verdade, uma salada. Você vai no restaurante, você vai ali
pega de tudo um pouquinho, porque você quer degustar de tudo aquilo ali, de tudo que tem naquele restaurante. E por que que quando se trata da Bíblia, da palavra do Senhor, as pessoas fazem pouco caso? Lê um versículo e fala um montão de coisa. E às vezes você vê a pessoa falando coisas que não tem nada a ver com aquele versículo que ele leu. Ele abre um capítulo, versículo 1, e não prega nada dentro daquilo que ele leu. E a igreja não é edificada, porque a igreja é edificada não por meus conselhos, não pelos meus testemunhos. Meu testemunho pode fortificar até uma família que esteja vivendo em uma situação difícil, mas eu tenho que dar a primazia à palavra de Deus. A palavra é que nos lava, a palavra é que nos purifica, é a palavra que transforma o homem. Então, amado, João era servo, e pelo fato dele ser servo e estar no Espírito, toda vez que ele ouvia uma voz por trás dele, ele fala que ele estava em Espírito. Ele estava ligado, ele não estava ali de férias, ele não estava ali a passeio, ele estava ali para fazer a vontade do Senhor, para receber as revelações do Senhor, as profecias do Senhor, as coisas que viriam a acontecer. Então ele tinha que estar o tempo todo o quê? Ligado. O crente, para ele hoje ouvir a voz do Senhor, ainda mais no mundo que estamos vivendo, cheio de situações, cheio de complicações, cheio de tribulações. Se você não estiver esperto, se você não estiver ligado em constante oração, se você não estiver no Espírito, com tua mente ligada aos céus, você não vai ouvir a voz do Senhor. O Senhor vai mandar você parar para pregar para uma pessoa, você vai passar direto porque você vai falar assim, não, eu estou com pressa porque eu tenho que ir no mercado. Você não vai ouvir a voz do Senhor quando Ele falar contigo assim, vai lá apacentar aquela família porque você não está em espírito. Você não vai ofertar aquilo que o Senhor está mandando você ofertar ou dizimar porque você não está no espírito. Só os que estão no espírito conseguem fazer a vontade de Deus. Só os que estão na posição de servo conseguem realmente levar outras pessoas a ser edificado. Porque quando ele apacenta alguém, ele não apacenta numa posição superior, ele apacenta numa posição de servo. Ele está ali para simplesmente dar de comer, dar de beber. Poxa vida, nós temos aquela experiência do Senhor, não é verdade? Ali no poço com aquela mulher, ele dispensa todos os discípulos, não é verdade? E ali ele começa a ter um diálogo com o Senhor. Ele começa a ter um diálogo com aquela mulher, ele começa a conversar com aquela mulher. Ele bate um papo com aquela mulher. Aquela mulher fala, ele fala. Ele não se apresenta logo como Deus. A maioria das vezes nós queremos logo chegar para pregar para uma pessoa e nos apresentarmos como santos, como crentes. Você tem que chegar até as pessoas e esperar que nem a vara de Arão floresceu. Esperar o momento certo de você abrir a sua boca para falar do Senhor. As pessoas estão esperando uma palavra, mas elas também estão esperando que essa palavra venha de maneira que venha atingi-las de coração puro. Então você tem que bater um papo, como vai a tua família, como que você está passando, e o trabalho. E a pessoa vai começar a se abrir para você, pois está muito difícil lá em casa, eu não consigo tirar água para minha família, eu não consigo tirar água para o meu sustento, eu não consigo suprir as pessoas que estão à minha volta.
Aí você vira e fala, filha, você pode achar isso em Cristo, porque Ele é o rio da água da vida, Ele é a fonte da vida. Se você se achegar até Ele, você vai encontrar águas vivas. E essa água vai entrar para dentro de você. E você vai o quê? Se tornar alguém que vai transbordar essas águas para outras pessoas. Porque a palavra diz lá em João que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Esses rios representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você leva as pessoas a desfrutar da vida de Deus, da vida de Cristo, da vida do Espírito Santo, elas são transformadas. Que nem aquela mulher foi transformada ao ponto de levar toda a cidade, uma mulher que antes não tinha credibilidade nenhuma, uma mulher que não tinha, talvez, respeito por parte de quase ninguém, mas de repente ela chega na cidade, ela chega com um brilho diferente, ela chega com um rio transbordando do seu interior, e ela começa a encharcar aquelas pessoas daquela cidade, ela começa então a molhar a vida daquelas pessoas, a lavar a vida daquelas pessoas. Ela chega com um brilho celestial. As pessoas olham para ela e falam, poxa, essa mulher mudou, o que aconteceu? Agora tem um rio de água da vida jorrando dela. Antes ela precisava ir no poço pegar água. Entendeu? O poço que foi cavado ali pelos da antiguidade. Mas agora não, agora ela não precisa ir mais lá naquele poço, agora ela está fluindo. Essa água está fluindo dela. Eu quero também beber dessa água. Eu quero também ter esse brilho que ela tem. É dessa maneira que nós devemos chegar às pessoas. Mas para fazermos isso, precisamos fazer o quê? Estar na posição de servo. Estar no Espírito para ouvir a voz do Senhor. Porque se você não ouvir a voz do Senhor, você vai achar que na tua cidade as pessoas não têm como mais aceitar o Senhor porque ela está toda degradada. Você vai achar que a tua cidade, aquela família que mora do teu lado, ela não tem chance de receber a vida de Deus. Por quê? Porque ela tem muitas coisas a ser tratada. Ela tem vícios. Ela tem problemas conjugal. E você vira e fala, puxa vida, não existe chance para ela. Madeira, pau que nasce torto, morre torto. Mas não é assim, querido. Nós estamos aqui para levar as pessoas a desfrutar da vida de Deus como servo. Mas para isso precisamos estar no Espírito, para que quando ouvirmos a voz do Senhor por detrás de nós venhamos ir à casa das pessoas e levar esta palavra. Eu já estou fugindo do primeiro livro de Apocalipse que eu queria falar, mas ainda vou falar um pouco a respeito desse livro hoje. Vamos começar hoje a falar dessa palavra maravilhosa que se encontra ali as 7 igrejas na Ásia. Na verdade, as igrejas que o Senhor, Ele tanto elogiou como também Ele tratou com elas. A revelação de Jesus Cristo, o testemunho de Jesus, nós encontramos no capítulo 1, versículo 8, que fala assim, ó. Versículo 8, vamos começar por aqui. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Já começa falando assim para nós, não é verdade? Que João viu? Vamos ver o que João viu. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. 1:9 diz assim, ó. Eu sou vosso irmão e companheiro, já falei sobre isso, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus
Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu, João, vosso servo, companheiro, ele é nosso companheiro. Ele estava falando para aquelas pessoas daquele tempo, para os discípulos, para aquelas pessoas que tinham recebido, que acompanhavam o Senhor, que ele era companheiro. Não é verdade? Antes ele era filho do trovão, mas agora ele fala que ele é companheiro na tribulação, no reino. Nós precisamos ser companheiros para expandir o reino de Deus e devemos perseverar em Jesus. Nós não podemos nos afastar por qualquer motivo. Eu já fiz isso e sofri danos, grandes perdas. Me arrependo até hoje. Foi 6 anos que eu perdi a vida de Deus reinando na minha vida. E se eu tivesse esses 6 anos com a vida de Deus reinando na minha vida, eu já teria 18 anos de crente. O que Deus poderia estar fazendo? O que Deus poderia estar fazendo hoje em minha vida? Mas eu me afastei por causa de quê? Por olhar para os homens. Você nunca deve olhar para os homens, você deve olhar somente para Cristo. O próprio Senhor, lá no capítulo de João, versículo de número 22, se eu não me engano, eu vou ler. Eu pego a Bíblia, eu não consigo deixar de ler, de falar aquilo que o Espírito Santo vai colocando no meu coração, entendeu? João, capítulo de número 2, fala assim, ó, 2, se eu não me engano, é o 23, né? Disseram-lhes, pois, 22, quem és? Para que demos uma resposta àquele que nos enviou. Que dizeis a respeito de ti mesmo? Ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eles queriam saber quem o Senhor era. Mas a palavra diz lá em João 2, aqui é o capítulo 1, perdão, tá, irmãos? Aqui é o capítulo 1, mas no capítulo 2, diz assim, dois, 23, se eu não me engano também, por isso que eu estou um pouco enganado, minha mente está um pouco falha, perdão, amados. Amém? 21, 22. Não é esse versículo, mas é um versículo que fala, é muito rico, que se encontra em João, que fala assim, queridos, olha só, não sei se é o 2, que o Senhor fala, vamos embora lá, vamos direto, depois eu acho, depois eu cito para vocês lá na frente, que o próprio Senhor falou que ele não se confiava a eles, porque ele sabia o que era a natureza humana. A natureza humana é pecaminosa, ela é uma carne que não se pode confiar, e o Senhor falava que ele mesmo não confiava no homem, porque o homem é falho. E às vezes você fica olhando para o homem, e quando aquela pessoa que você admira, quando aquela pessoa que você é fã, aquela pessoa se afasta ou cai por algum motivo, você vai junto. Não é porque aquela pessoa te levou para a igreja, se ela se afastar, que você também vai se afastar. Você tem que continuar, porque você tem um propósito. E o teu propósito é servir ao Senhor, seguir, ser parceiro no reino.
e na perseverança de Jesus Cristo, dando sempre testemunho da cruz. Amém? Então, queridos, essas palavras nos mostram as coisas que João viu na cidade, aonde ele viu. Está lá em 1 até o 22. Mas eu não vou ler agora para vocês, porque eu quero entrar nas igrejas. Eu não quero fazer vídeos muito longos, eu quero fazer vídeos curtos, para que todos possam desfrutar. Aqui é a igreja em Éfeso. Amém? Aqui nós temos, aqui eu vou abrir hoje, vou fazer somente uma abertura do que nós vamos estudar. Amém? O que tem para nós em todo o livro de Apocalipse. Amém? No livro de Apocalipse nós temos o quê? A introdução, né, que eu já falei, a introdução de Cristo e a testemunho de Jesus. Capítulo 1, versículo 1, versículo 8. Ao versículo 8. As coisas que viste. Capítulo 1, do versículo 9 ao 20. Os 7 candelabros de ouro. As igrejas resplandecentes. O Filho do Homem, o Cristo vive, o Cristo que vive, o Cristo que reina. Amém? O Cristo que vive, o Cristo que reina. As 7 estrelas, os mensageiros resplandecentes da igreja. As coisas que são as 7 igrejas locais, naquela época, na cidade. A igreja em Éfeso, a igreja no fim da fase final. Está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Eu vou só dar uma abertura aqui das igrejas que nós vamos falar, amém? A igreja em Esmirna. A igreja em Esmirna, a igreja sob perseguição, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Amém? Deixa eu levantar um pouco aqui a Bíblia, para você ver eu ler. Em perseguição, a igreja em Pérgamo, a igreja casada com quem? Com o mundo, capítulo 2, do versículo 12 ao 17. A igreja em Tiatira, a igreja em apostasia, do capítulo 2, 18 a 29. A igreja em Sardes, a igreja em reforma, 3, 1, 6. A igreja em Filadélfia, a igreja que tinha pouca força, e estava no processo de restauração, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 13. A igreja em Laodiceia, a igreja que o Senhor estava ao ponto de rejeitá-la, porque ela tinha se degradado, capítulo 3, versículo 14 ao versículo de número 22. As coisas que estão para acontecer, nós vamos entrar nesses detalhes. A primeira parte apresenta a visão geral das coisas que hão de vir desde a ascensão de Cristo até a eternidade futura, capítulo 4, versículo